Hoje a nossa live vai ser bem interativa. Eu já tenho duas questões aqui e a partir dessas duas questões a gente vai conversando. Eu gostaria que vocês convidassem outras pessoas para participarem da nossa live, tá? Manu Oliveira, seja bem-vinda. Vamos clicar aí nesse aviãozinho e vamos convidar os nossos amigos, outras pessoas que talvez possam se interessar pelo tema da nossa live. Nós vamos falar sobre o ensino nesse período de distanciamento social, muito importante nesse tempo agora, né, de atividades remotas na escola, mas eu tenho uma questão aqui que não é tão ligada à escola, que eu gostaria de pensar junto com vocês. Vamos aproveitar e vamos então convidar os nossos amigos aí, as pessoas que estão aí na nossa lista, já convidei. Juju Alves, seja bem-vinda. Célia Vanderleia, seja bem-vinda. Vamos colar aqui o nosso tema de hoje: ensino em tempos de distanciamento social. E hoje, os convidados para essa live são vocês. Fátima, boa noite, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Akel Dias, Cláudia Ney, boa noite. Então, vamos lá. Eu tenho duas questões que me enviaram. Uma delas não diz respeito diretamente ao ensino em tempos de distanciamento social. Mas o que aconteceu? Uma mãe entrou em contato comigo para falar que ultimamente tem acompanhado os meus vídeos porque uma pessoa da família dela me indicou. Porque aconteceu uma coisa inusitada com ela durante esse período da pandemia, tá? Durante esse distanciamento social. Então, por volta mais ou menos ali do início de maio, ela observou que o bebê dela começou a perder algumas habilidades que ele já tinha adquirido. E essa amiga dela falou pra ela: olha, eu assisti uma live esses dias de uma pessoa que estava falando sobre essa questão de habilidade, de marcos do desenvolvimento. Acompanha ela lá no Instagram. Ela realiza lives todo dia e tal. E aí ela começou a me acompanhar e viu que a gente tem falado muito nesses últimos meses dos marcos do desenvolvimento. Aquilo que é esperado para um bebê entre 6 meses até mais ou menos 3 anos de idade. O que um bebê humano, né, deve realizar ali aos 6 meses, a 1 ano, 2 anos de idade. E o bebê da Maria Helena me procurou. O bebê da Maria Helena se desenvolvia de acordo com os marcos do desenvolvimento. Mas no início de maio, ela observou que ele começou a perder algumas habilidades. Dentre elas, a fala. O bebê dela começou a ficar mais caladinho. E ela disse que foi assim, uma coisa muito rápida. Não demorou muito tempo para que ela observasse isso. Já era um bebê dela com 1 ano e 10 meses. Ele já fez agora, recentemente, 2 anos. Mas na época ele tinha 1 ano e 10 meses. Ele já falava algumas palavrinhas, já se comunicava, fazia gracinhas. E ele simplesmente parou de falar e começou a brincar sozinho. E ela começou a olhar, a ver que ele fugia, perdia o olhar. E ela começou a acompanhar as nossas lives.
e ela me perguntou: Mara, isso é normal? E a gente sabe que existem alguns casos de pessoas, de bebês com TEA, que realmente acontece isso. O que as pessoas, a literatura chama de autismo regressivo. Ou seja, o bebê começou a ter as habilidades esperadas ali para sua fase do desenvolvimento, mas entre os 15 e 30 meses ele começa a perder algumas habilidades que ele já tinha adquirido. Aí eu fui pesquisar, mas eu fui pesquisar e ao mesmo tempo pedi imagens desse bebê. E comecei a observar. E realmente, você comparando as imagens, né, os vídeos que ela tinha feito antes disso e depois você pensa que é outro bebê, você nota que realmente tem uma diferença significativa. Aí eu fui pesquisar e realmente a literatura apresenta como autismo regressivo, ou seja, até por volta dos 15 meses, de 15 a 30 meses, o bebê se desenvolve como esperado, com aquelas características que a gente já viu aqui em algumas lives, mas ele começa a perder algumas habilidades por conta de um evento natural chamado poda neuronal ou poda neural, que é uma poda que todos nós seres humanos passamos algumas vezes durante a nossa existência, não só no início da vida, mas por volta ali de 2 anos a 3 anos, 1 ano e meio a 3 anos, acontece essa poda neural, essa poda neuronal. É como se fosse uma limpeza que o cérebro faz nele mesmo, uma autolimpeza cerebral, vamos dizer assim. Chama poda justamente porque parece uma poda de planta mesmo. Ou seja, o próprio cérebro, ele vai eliminando alguns neurônios para que outros se fortaleçam e comecem a realizar outras conexões. Conexões necessárias para a gente poder aprender mais coisas. Então, vamos dizer, como se ele fizesse uma faxina, ele limpasse ali aqueles neurônios que não são muito utilizados e abrisse espaço, né, para que, de fato, as conexões necessárias para nossa sobrevivência, para nossa aprendizagem, para que elas tenham mais espaço de acontecerem ali. E existe uma predisposição genética em algumas pessoas. O que significa predisposição genética? A gente tem a probabilidade de que essa poda neural não aconteça como o esperado e aí ocasione, vamos dizer, esse autismo regressivo, né? Esses sintomas aí do autismo regressivo. Algumas pessoas têm a predisposição e nada acontece, e aí elas vão seguir normalmente, e algumas acontecem. Eu vejo mais ou menos, por exemplo, como a diabetes. Ano passado, eu fui ao médico e aí eu tinha uma predisposição para desenvolver a diabetes. Por quê? Porque hereditariamente, geneticamente, eu tenho ali essa predisposição por conta da família, principalmente da minha mãe. Mas não significa que eu vou ser diabética. Significa que eu tenho mais probabilidade de ser diabética, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar fazendo atividade física, enfim. Mas como essa poda neuronal acontece, como eu falei, várias vezes durante a nossa vida, mas nesse autismo regressivo acontece aí entre 15 e 30 meses, pode ser que a pessoa que tenha a predisposição, ou seja, uma carga aí genética que oferece essa predisposição, venha a acontecer o autismo regressivo, tá?
a C. Carvalho tá perguntando se a live vai ficar disponível. Vai sim, ela fica aqui no IGTV e amanhã a gente posta lá no meu canal do YouTube, tá? Mara Rúbia Martins. Então vamos voltar aqui. O que aconteceu? Provavelmente, durante essa poda neuronal, o bebê da Maria Helena começou a perder aquelas habilidades que ele já tinha adquirido. E uma das que ela relata muito é a questão da perda da fala. Ele já falava algumas palavras, pequenas frases, mas assim, com 2 palavras, mas ele perdeu. E nos vídeos que ela mandou, eu observo que o brincar dele é um brincar realmente diferenciado. Que ele pega o brinquedo, ele tem um jeitinho de olhar enviesado. Ela disse que ele tem procurado menos o contato do papai e da mamãe. Ele tem um irmão mais velho e ela disse que ele não tem mais procurado para brincar. É o irmão que vai em busca, né, da interação com ele. E eu realmente observei isso nos vídeos. E aí eu falei pra ela, olha, Maria Helena, procura o mais rápido possível alguém que possa te ajudar. Um especialista ou vários especialistas, para quê? Para que você tenha um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica ou pelo menos uma orientação de estimulação deste bebê. Porque hoje ele tem 2 anos, acho que 2 anos e 1 mês. Né? Então, recém fez 2 anos agora. E a gente sabe da plasticidade cerebral que o nosso cérebro tem, todos nós temos, só que quanto antes a gente faz a intervenção, melhores os prognósticos. Então, eu sugeri a ela que procurasse especialistas que pudessem avaliar, não sei como é que vai ser feito agora, nesse momento de isolamento social, como vai ser feito esse diagnóstico, mas de toda forma, uma orientação para que ela já comece a estimulá-lo em casa. A Kel Dias está falando, é importante começar a estimulação precoce da criança antes de fechar o diagnóstico, com certeza. Foi isso que eu informei a ela. Então, eu até falei, procure pessoas que trabalham com a estimulação de bebês, né? Ela não é aqui de Brasília, aqui em Brasília nós temos a educação precoce, então, se fosse daqui eu já encaminharia para buscar, eu não sei como é que tá com essa questão do distanciamento, provavelmente eles não estão recebendo, mas pode cadastrar a criança, enfim, já ir adiantando alguma coisa. E outra orientação, procurar grupos de pais para ela receber essas orientações, participar das nossas lives. Ontem mesmo a gente teve uma live riquíssima aqui com a Dani, que mostrou alguns materiais. O filho da Dani já está na época da alfabetização, mas a gente tem outras lives que a gente tem aí estimulação de bebês. Inclusive, eu tô pensando aí já em montar um curso para a gente falar sobre os sinais de risco para a identificação do transtorno do espectro autista em bebês, que é fundamental. Quanto antes a gente já observa e a gente começa essa intervenção, melhor o desenvolvimento do bebê. E aí, como eu estava falando da plasticidade, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de reorganizar as funções cerebrais para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga se desenvolver. Então, bacana é justamente isso. O que vai dificultar, no caso aqui da Maria Helena, é justamente por esse período a gente não ter muito acesso, né? Mas eu orientei que ela buscasse o sistema de saúde lá do município dela, que com certeza deve ter um número, e
outras famílias para que possam encaminhá-la antes até do diagnóstico, né? Como a gente viu aqui. Então, assim, foi uma questão inusitada que aconteceu, né? E aí, por isso que eu falo assim, é importante esse momento que a gente está em casa. Que a gente pode observar os nossos filhos, né? Os nossos bebês, os nossos filhos maiores, enfim. A gente ter esse olhar para ver exatamente aquilo que a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar e melhorar, né? Então, assim, isso que eu gostaria de passar para vocês, que foi uma questão que a gente teve agora. E a gente teve outra pergunta também, da Priscila Marques. Mara, é obrigatório ir à escola para as aulas presenciais? Porque agora, em alguns estados, alguns municípios, e aqui mesmo no Distrito Federal, a partir do dia 27, agora, aqui no Distrito Federal, as escolas particulares já vão começar com os atendimentos presenciais. Claro que eles têm que seguir toda uma, vamos dizer assim, uma organização, tem uma portaria, então eles têm que seguir também as normas desta portaria, né? Mas a pergunta da Priscila foi nesse sentido. É obrigatório meu filho ir? E aí eu perguntei, o seu filho tem algum diagnóstico? Ela falou, não, ele tem um diagnóstico de TEA. Ele está no 2º ano do ensino fundamental. Até então a gente está acompanhando pelas aulas remotas. Não tem sido muito fácil, mas a gente tem conseguido, à medida do possível, acompanhar as aulas. Eu quero saber se vai ser obrigatório a ida dele, né? Física, presencial, para a escola. Por quê? Porque a escola dele é uma escola privada e a escola já passou, vamos dizer assim, uma organização curricular e de temporalidade para aquelas pessoas que não vão querer enviar os filhos para a escola. E a gente viu que no caso do filho dela, vai ser uma sobrecarga de atividades escolares, né? Então, assim, por enquanto, nas aulas remotas, ela diz que está conseguindo organizar a rotina, está conseguindo acompanhar as aulas, porque ela precisa estar ao lado dele, ela consegue acompanhá-lo nas atividades escolares, porém, agora, com o retorno presencial, esses atendimentos também remotos vão se estender mais, porque agora os meninos, os outros estudantes, os estudantes que forem presencialmente para a aula, vão ficar as 4 horas de aula lá. E aí eles vão ter as aulas filmadas e quem está aqui, né, no atendimento remoto, vai poder assistir às aulas também, tá? No caso dela, gente, por isso que eu falei, é uma pergunta bem pontual neste caso. E eu respondi a ela que, na minha visão, o filho dela tem direito à adequação curricular. E ele tem direito na aula remota, na aula presencial, de qualquer jeito, né? As pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais a partir de 2012, com a lei Berenice Piana, e a legislação vigente, né, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele já prevê a adequação curricular. Então, a escola deste estudante precisa prever as adequações que vão ser necessárias para ele nesse novo momento, né? Ele vai continuar com aulas remotas, porque a família não quer que ele vá para a escola.
Não é só pelo fato dele ter TEA, mas ela, né, a família considera que ele não vai seguir as normas de segurança. Ele não consegue ficar um tempo muito extenso de máscara, por exemplo, considerando que ele é uma criança de 8 anos, muito afetiva, e ela já explicou que quando voltar a gente não vai poder se abraçar, não vai poder ter muito contato físico. Aí ele já ficou assim, mas eu queria tanto abraçar meus colegas, meus amigos. Então tem toda essa questão também, né, da afetividade, mas a adequação curricular, ela deve prevalecer no sentido de ser reestruturada nesse novo momento. Então, se nós vamos ter, a partir de agora, aulas remotas mais prolongadas e o meu filho não consegue acompanhar por esse período prolongado, então vamos reorganizar essa adequação. Vamos flexibilizar, vamos lançar mão ali da temporalidade, que é um aspecto que existe na adequação curricular. Então, a temporalidade lá do filho da Priscila Marques, né, vai precisar ser flexibilizada. Então, quanto tempo que ele vai assistir? Aí eu até dei um exemplo, assim, uma sugestão para a escola, né? Olha, vocês podiam fazer o seguinte, já avisar para a mãe quais os horários que vai ter aulas, assim, importantes, que ele vai precisar assistir. Ao invés dele assistir às 4 horas, eles vão reduzir, não vai ficar 4, porque vai ter períodos de recreio, eles vão ter mais de um recreio, né? Mas vamos dizer, resumindo, fica umas 3 horas de aula. Ele não tem condições de ficar 3 horas de vídeo, né? 3 horas aqui na frente da tela. Então, a escola já determina, olha, segunda-feira você entra tal hora, aí depois descansa um pouco, depois entra tal hora, e depois faz isso, depois entra tal hora, né? Uma organização aí, um calendário para que a família se organize a fim de que ele assista às aulas, né? Também, outra orientação que eu dei para ela calma, ela tava muito ansiosa, então eu falei, Priscila, calma, tá? Fique tranquila, primeira coisa, porque se você não está tranquila, como é que você vai poder passar tranquilidade pro seu filho? É aquele exemplo que eu sempre dou aqui. Então a gente vai fazer uma viagem de avião, aí tem lá as normas de segurança. Então, em caso de despressurização, uma máscara vai cair. E aí, quando a máscara cai, qual é a orientação? Primeiro você coloca a máscara em você e depois na criança, depois na pessoa que vai precisar do seu auxílio. Ou seja, você precisa estar centrado, precisa estar tranquilo para você poder passar isso para o seu filho. Até porque, gente, nós estamos numa situação bem adversa. No início, a gente pensou que fosse durar apenas alguns dias. E lá se vão mais de 4 meses que nós estamos nesse período de distanciamento social. Então, não está fácil para ninguém. E se eu tenho filhos, né, que dependem de mim, e aí eu não tô falando nem de deficiência, nem de transtorno. Eu tô falando que eu tenho filhos que dependem de mim, então eu preciso ter o máximo de tranquilidade que der nesse momento, tá? Então eu vou ficar tranquila, vou esperar, vou aguardar começar as aulas, essas aulas presenciais, até porque até o momento a escola só informou como é que vai ser, mas uma coisa é você informar, outra coisa é você saber exatamente como vai acontecer, né? Então eu falei para ela, aguarde, espere, veja como é que vai ser e vá entrando em contato com a escola.
Porque mais ou menos é você que vai dar esse norte para a escola, esse direcionamento. Às vezes você pensa que seu filho não vai suportar. E ele vai suportar. Às vezes vai ser só uma questão de pequenos ajustes, uma coisa aqui e outra ali. Então você não antecipe muito, porque realmente a gente não sabe como vai ser. Então fique tranquila, deixe começar primeiro. Assim que começar, você já verifique como é a reação dele. O máximo que a escola puder antecipar, e isso, gente, é para todo mundo, tá? Essa orientação. O máximo que as escolas puderem antecipar, que os professores puderem antecipar para as famílias, o máximo de orientações que as escolas puderem dar, tá? Então, assim, olha, faça assim, essa atividade, o roteiro é esse. Porque a gente tem que lembrar que as famílias muitas vezes, não são da área pedagógica, né? Então eu não estou falando aí do outro lado com um pedagogo, por exemplo, né? Eu estou falando com uma mãe, com um pai que são de outra área. Então, muitas vezes, eu, enquanto professora, eu, enquanto equipe pedagógica da escola, preciso dizer o passo a passo. Lá no meu canal do YouTube, nós temos 100 vídeos, gente. Hoje nós chegamos aos 100 vídeos lá no canal do YouTube. Mas tem 3 em especial que eu sugiro que vocês assistam se vocês não assistiram ainda, tá? Um deles é Autismo, Aulas Remotas. É um vídeo que eu fiz de quase 1 hora. Nele eu dou bastante orientações, reflexões, tá? Sempre no sentido, gente, não de receita, tá? Não de modelo, mas no sentido da gente refletir, da gente pensar e da gente fazer de acordo com a nossa necessidade, com a nossa realidade. Porque a gente sabe que as realidades são diversas, né? O próprio transtorno do espectro autista já é diverso. Agora eu tenho que contar com a diversidade também das famílias, né? Então, é toda uma diversidade. Então, eu sugiro que vocês deem um pulinho lá no meu canal do YouTube, Autismo, Aulas Remotas. E depois eu fiz um outro, Autismo, a importância da agenda. A gente sempre fala aqui que a agenda é importante. Mas nesse vídeo que eu falo da agenda, no sentido dos pais observarem como os filhos entendem a agenda. Porque às vezes eu quero fazer a agenda do jeito que eu faço pra mim. Então eu pego ali um papel, escrevo, aí eu vou e coloco pro meu filho escrito. E o meu filho ainda não tá lendo. Então aquilo ali pra ele é um monte de rabisco. Então esse vídeo que eu falo a importância da agenda, a gente fala que a família nesse momento precisa observar como o filho pensa, como é o pensamento do filho. Se ele tá naquela fase mais concreta, a gente vai usar materiais mais concretos, a gente vai usar fotografias. Se ele já consegue entender imagens, a gente já pode passar por imagens. Enfim, eu dou a gente dá toda uma orientação para as famílias começarem a olhar, a perceber como é o seu filho. Como eu falei, as famílias muitas vezes não são da área pedagógica. E inclusive eu encontro colegas que fazem a agenda igual para todos os alunos. E são da área pedagógica, né? Então, assim, o professor precisa se atentar que a gente orienta a fazer a agenda, mas não é uma agenda igual. Não é uma agenda sem sentido para aquela pessoa que vai utilizar a agenda, né? Então, a agenda, ela precisa ter um sentido. E outra coisa, as pessoas com TEA, elas precisam se sentir amparadas, precisam de uma estrutura e de uma organização. E é a agenda que vai dar isso para elas, tá?
muitas vezes a família precisa dar uma agenda de acordo com a sua agenda. Por exemplo, eu sou a mãe, então eu já tenho a minha agenda diária, o que eu vou fazer hoje. A agenda do meu filho, Gabriel, por exemplo, vai ter que estar dentro da minha agenda, né? A Cigi tá perguntando se pode participar. Só um pouquinho, tá, Cigi? Eu já vou abrir para você participar. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer também, tá? É só pra gente não perder aqui a organização. Então, nós temos o vídeo Autismo, aulas remotas. Importante, eu sugiro que seja o primeiro. A importância da agenda. E eu fiz uma live, como essa que a gente tá fazendo aqui, no dia 3. Ela tá gravado lá. A Cid tá dizendo que é Sara. Oi, Sara. Você é professora ou você é mãe, Sara? Qual é a sua questão? Então, no dia 3, eu fiz uma live como a gente tá fazendo aqui. E a gente refletiu, inclusive eu tive muita participação, né? As pessoas participaram com perguntas, a gente fez uma interação bacana. A Sara é autista leve e tem dislexia. Sara, já eu vou abrir para você falar, tá bom? Espera só um minutinho. Olha que legal, gente. É uma participação voluntária. A Sara quer participar com a gente. Então, já eu vou abrir. A Márcia tá falando boa noite. Então, gente, se vocês têm questões acerca desse momento, eu sugiro que vocês comecem a assistir esses vídeos. E aí vocês vão mandando perguntas para mim aqui no direct, né? A gente vai conversando e a gente vai procurar trazer aqui para as nossas lives essa interação de vocês, essas dúvidas, as contribuições, porque como eu digo aqui, nosso objetivo é compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências para o maior número de pessoas possível. Por exemplo, o caso da Maria Helena, que eu falei no começo da live. Só chegou ao meu conhecimento porque uma pessoa, amiga dela, viu todo o sofrimento que ela estava passando ali com o autismo regressivo, com a perda de habilidades do filho dela e pediu para ela começar a assistir. Ela começou a assistir, entrou em contato comigo, a gente observou. Eu sou professora, então não dei diagnóstico, mas assim, eu só disse para ela que realmente, para mim, comparando os vídeos, para mim estava claro que houve ali uma perda de habilidades, mas eu não poderia dar nenhum diagnóstico, encaminhei para que ela procurasse o serviço médico lá da região dela. Então, assim, essas lives têm esse objetivo, da gente também trocar experiências, trocar informações, e a gente sabe que as intervenções, quando elas são feitas precocemente, os resultados também são bem bacanas. Então, eu peço a vocês que assistam as lives, tem muitas lives aqui no GTV, mas dá um pulinho lá no meu canal do YouTube. Lá, além das lives, a gente também tem vídeos que eu gravo, aulas, tem muita coisa bacana. Como eu falei pra vocês, são 100 vídeos, né? A Roberta tá perguntando, você não acha que a criança, vendo seus coleguinhas na escola, não vai querer estar lá? Como fazer? Eu acho, Roberta, eu acho que sim, que ele vai querer estar lá com os colegas dele. Mas é o que eu falei para a Priscila. A gente precisa aguardar para ver os acontecimentos, tá? A gente precisa ver como vão ser essas aulas lá.
a gente precisa explicar para o filho, no caso dela, porque a questão dele não é só que ele é autista, não. Eles moram com um avô que tem hipertensão, que tem outros comprometimentos, né? Então, tem essa questão também de grupo de risco na família que convive. Então, a família vai ter que contornar essa situação. Com certeza não, mas quase certeza ele vai querer estar com os colegas, mas às vezes até não, né? A gente não sabe como vai ser essa demanda ali física, né? No relacionamento. Mas de toda forma, no caso deles, eles vão precisar de muita cautela, porque como tem grupo de risco, e é o que a mãe falou, ele não vai conseguir ficar o tempo todo de máscara, né? Ela até nem sabe se ele conseguiria ficar sem encostar nos colegas, sem uma interação mais próxima. Então, aí é um caso mesmo de resguardar, vamos dizer, a saúde, né? De todos, a saúde da família. Mas é o que eu falei para ela, vamos diminuir a ansiedade e vamos ver como é que vai ficar. Sara, eu tô tentando te colocar, deixa eu ver. Eu não conheço a Sara pediu para participar. Como a nossa live é uma live interativa, a gente dá oportunidade. Oi, Sara! Oi. Tudo bom? Seja bem-vinda. Você está me ouvindo, Sara? Sim. Você gostaria de falar? Sim. Pode falar, Sara. A gente está te ouvindo. Queres que eu me apresente? Pode se apresentar, por favor. Eu sou a Sara, tenho 15 anos, sou de Portugal, tenho autismo e dislexia. Olha que legal. Dá para você falar um pouquinho mais alto, Sara, que a gente está ouvindo bem baixinho. A Sara é portuguesa, tem 15 anos. Tu conheces a Juliane Maia? Oi? Conheces a Juliane Maia? Não, não conheço. Ela tem um filho autista. Ah, ela tem um filho autista. E como você está aí em Portugal, Sara? De férias. De férias? Porque aí é verão, né? E como é que foi antes das férias? Você estuda, Sara? Sim. E você estava em aulas remotas, assim, pela internet antes das férias? Uhum. E o que você achou das aulas remotas? Eu gostei, mas havia Gostou? umas que... Mas, principalmente a de geografia era uma seca. Ah, e você preferiu as aulas remotas? Ó, o pessoal tá te dando boas-vindas. Oi, Sara! Oi, Sara! Eu não gostava muito da aula de geografia. Ah, gostou da aula de geografia online. Não Você gostei, tá... não gostei. não gostou de geografia online? Foi ruim. Não. E qual disciplina que você gostou? Matemática e História. Matemática e História. Foi bacana online. Que legal, Sara. E como é que foi? Os professores davam aula para toda a gente ou não? Davam Individual, para todo mundo. para todo mundo junto. Mas você Só que havia... podia tirar suas dúvidas? Sim, mas havia tarefas que eram diferentes para mim. Ah, eles faziam tarefas diferentes. É o que a gente chama aqui no Algumas. Brasil
de adequação curricular, né? Uhum. Já os Olha testes que também legal, são. o pessoal tá dando boas-vindas para você. A Márcia, a Manu, Joelmo, todo mundo dando boas-vindas para você, Sara. E Eu aí, vi como é que a foi? live que tu fizeste com o teu em família. Ah, foi. Você gostou da live Aham, Teia em Família? Você está assistindo? Você eu gostou do assisti, material? sim. Que legal! Pode ser que algum material possa te ajudar, né? Uhum. A, Cac... a Cacilda está dizendo que você é muito bonitinha. Obrigada. Deixa eu até tirar, vou tirar os comentários só um minutinho para as pessoas te verem. Olha como a Sara é linda. Você está em que período aí, Sara? Verão. Mas na escola, como é no período básico, na educação básica? Nono ano. Nono ano. Ah, então. Então já está terminando aqui a educação, assim, o ensino fundamental que a gente chama aqui no Brasil. Ano que vem é o ensino médio. Para vocês começa, o ano vai começar em setembro, não é? Uhum. Isso. Então você vai curtir as férias em casa? Vocês ainda. Qual lugar de Portugal que você está Porto. falando? Porto. Ah, Porto. de Porto. Sabe, Sara, eu faço meu doutorado aí em Porto, na Universidade Fernando Pessoa. Ah, Eu estudo aí em Porto. Eu gosto muito de Porto. Porto é uma cidade belíssima e muito aconchegante e acolhedora. Eu gosto muito. E agora, nas férias, você vai continuar em casa? Aí em Porto já acabaram com o distanciamento social ou vocês podem sair à rua? é assim, aqui já estamos com distanciamento social ainda. Ah, Com ainda. máscara, tudo. Aham. Então tá. Aí então as suas férias vai ser em casa. E o que que você tem feito em casa, Sara, nas suas férias? Piscina, bicicleta, andar de bicicleta, apanhar morangos. Ah, E ter com e as aí, minhas amigas. Vêm as minhas amigas a casa. suas amigas vão à sua casa, mas usando máscara. Não. Não, é perigoso. Mas vocês também conversam pela internet, Sara? Uhum. Ah, que legal, que bom. E você mora com quem aí na sua casa? Com os meus pais e com a minha avó. Ah, com seus pais, com a sua avó. Muito bom, Sara. Que bom que você quis participar. Gostei muito de te conhecer, viu? Eu adoro participar. Isso, então eu vou te convidar para participar outras vezes, tá bom? Eu Tá. gostei muito que você se ofereceu para participar e gostei muito de conhecê-la, tá, Sara? E aí você continue acompanhando. Um beijo para você também, tá? Eu conheço o Brasil, Cuiabá. Ah, você conhece Cuiabá? Calor! Achou quente? Sim. Eu tenho os meus É, tios Cuiabá. e primos. Ah, você Tenho tem tios e primos. tios e primos em Cuiabá. Que legal! Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo já é mais frio. E você ficou muito tempo aqui no Brasil? Um mês. Um mês. Que legal, que bom. Tomara que volte outras vezes, tá bom? E vamos continuar mantendo contato. Quando eu for em Porto, quem sabe que a gente vai se conhecer pessoalmente, Uhum. tá bom? Tchau, Sara. Tchau. Um beijo. Obrigada por participar. Nada. Que linda! Obrigada, Sara. Que legal que você participou da nossa live.
Olha só como a nossa live é interativa, viu? Que coisa linda! A gente teve um probleminha aqui, mas já voltamos. Muito bom a participação da Sara. Eu gostei porque a Sara que quis participar. E, assim, gosto muito das pessoas de Portugal. Eu tenho um carinho enorme. Porto realmente é uma cidade maravilhosa. E eu fiquei muito feliz da Sara ter participado. Muito obrigada, viu, Sara, pela sua participação. É... Qual é o tema do meu doutorado? O meu doutorado é em ciência da informação e eu estou avaliando os softwares educacionais para autistas da Universidade de Brasília, do projeto Participar. Até é bom vocês perguntarem, gente. Eu sugiro que vocês entrem, quando terminar a live, vocês entrem lá no Google, Projeto Participar. Aí vocês vão cair lá na página da Universidade de Brasília. Nós temos uns 8 softwares, mais ou menos, que podem ser baixados gratuitamente para pessoas autistas e com deficiência intelectual. Agora, ressalto que a gente tem que trabalhar junto com as pessoas, tá? Não é brinquedo, são softwares educacionais, tá? Então, assim, a gente tem o software Expressar, viu, Raquel? Que trabalha com expressões faciais. Nós temos o software Perceber, que trabalha com as questões das funções executivas, de alguns conceitos. Nós temos o Aproximar, que trabalha com habilidades mais sociais, né? Nós temos o Ambientar, que trabalha com organização do ambiente doméstico. Então, assim, e outros softwares. Nós temos softwares também para deficientes intelectuais. Eu sugiro que, se vocês se interessarem, vocês entrem, tá? Baixem gratuitamente, mas que acompanhem, porque são softwares educacionais. Eles foram feitos para ensino, né? Onde pode baixar? www.projetoparticipar.unb.br, tá? Se alguém quiser escrever, se você quiser também, procure aí, software participar da Universidade de Brasília, no Google, aí você já vai cair. Mas é www.projetoparticipar, tudo junto, .unb.br, tá bom? É até legal a gente falar sobre isso aqui. Pois então, gente, foi legal que a gente falou um pouquinho. Eu gostaria de ressaltar assim, a importância da gente verificar junto às escolas o que o nosso filho, né, tem condições de fazer e que as escolas orientem as famílias como fazer. Isso é muito importante também. A Roberta já colocou. Obrigada, Roberta. Ela colocou aí o site para vocês, tá? A Lara está dizendo que só conseguiu chegar agora, mas não tem problema, Lara, porque essa live fica salva aqui no IGTV. E amanhã eu coloco lá no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, tá? Então, eu gostaria, assim, de ressaltar a importância da gente estudar, da gente interagir, porque o conhecimento, ele favorece e ele facilita, muitas vezes, o caminho, né? Os caminhos da gente, os caminhos pedagógicos, os caminhos aí domiciliares. Como eu falei para vocês, nós temos 3 vídeos que eu indico lá no meu canal do YouTube. A gente tem 100, mas dos 100, eu sugiro que vocês
assistam primeiro Autismo, Aulas Remotas, Autismo, a importância da agenda e Autismo, Ensino em Tempos de Distanciamento Social, que foi uma live que a gente fez aqui no dia 3 de julho. Se você gostar, dê o seu like. É importante que você diga que você gostou, tá? Porque a gente precisa saber quantas pessoas foram atingidas e quantas gostaram, né? E se você gostar e der o seu like, você compartilhe com colegas da área da educação, com familiares. São lives importantes que as famílias também conheçam e se inscrevam no canal. Por quê? Porque o YouTube, ele entende isso, gente. Que teve um bom alcance, e aí o que ele faz? Ele proporciona acesso para mais pessoas ainda, né? Então, bem legal. As pessoas estão pedindo para eu falar muito sobre os sinais precoces de autismo, para a gente identificar a possibilidade de um transtorno do espectro autista. Eu estou pensando em elaborar um curso para falar sobre isso. E agora eu fiquei muito feliz pelo alcance das nossas lives. Pelo menos a Maria Helena, que é o caso que a gente colocou logo no início da live, eu tenho certeza que a gente pôde ajudar pelo menos um pouco e vou continuar ajudando. Falei para ela que ela pode entrar em contato sempre que quiser. A Dani chegou. Dani, ó, a gente já teve uma participação da Sara, lá de Porto, Portugal. Ela é autista, diz que assistiu a live de ontem, gostou muito dos materiais. Eu já marquei com a Dani, mês que vem, a Dani vai vir aqui e nós vamos continuar falando de materiais como recursos para trabalhar a linguagem. Tá, gente? Já está marcado, eu não me recordo o dia, mas é no início do mês que vem. A Dani vai voltar para falar conosco, tá bom? Então, fiquem bem. Amanhã a gente vai continuar falando de materiais e de atividades. A gente vai ter a participação da Diene. A Diene é uma colega. Nós trabalhamos muito juntas durante muitos anos na rede pública aqui de ensino do Distrito Federal. E a Diene, ela produz muitos materiais, né? Então, o TI da alfabetização fala de atividades para autistas adultos em aulas remoto. Fico grato. Então, vamos pensar em atividades para adultos. Agora, só adiantando, para adultos, a gente pode focar mais no currículo funcional natural, viu? Você não falou o seu nome, mas eu sei que é o TI da alfabetização. Então, assim, pensar em atividades de vida diária, em atividades do currículo funcional, atividades que a gente vai poder fazer aí no dia a dia. Eu não vi a Diene aqui, mas quando terminar a live, eu vou pedir para ela trazer para a gente amanhã, tá? A Márcia está dizendo quando você vai fazer uma live sobre alfabetização no autismo. Meu filho tem 6 anos e 9 meses e estou ensinando o alfabeto para ele. Márcia, o que eu tenho para te dizer? Entre em contato com a escola. Por quê? Porque você precisa saber qual a metodologia da escola ou qual a metodologia que a escola está usando com seu filho. Por exemplo, nós tivemos aqui a Fabiana, semana passada, deu algumas sugestões de atividades para o filho dela, para o Gustavo. O Gustavo não tem TEA, só que a metodologia da escola do Gustavo é montessoriana. Então, ela é um pouco diferente de algumas outras metodologias. Então, uma dica, Márcia, a primeira coisa, se você quiser trabalhar a alfabetização formal com seu filho, procure saber qual é a metodologia que a escola utiliza com ele. Mas nós vamos preparar uma live aqui que a gente vai falar dos pré-requisitos para a alfabetização. Coisas que a gente pensa que não são preparatórias para a alfabetização e são.
tá? Por exemplo, trabalhar a coordenação motora ampla, que a gente viu ontem com a Dani, trabalhar a coordenação motora fina, a atenção, a coordenação olho-mão, tá? Então, são habilidades que a gente precisa para a gente aprender, tá? A imitação. A Célia está falando, boa noite, a live de ontem ficou salva. Vai me ajudar muito. Está salva no IGTV e ela vai, mais tarde, Célia, a gente vai colocar ela no meu canal do YouTube, tá bom? Mas se você quiser, pode já acessar aqui no IGTV. Sara, hoje eu não vou poder entrar em contato com você quando terminar a live, porque eu tenho outra live. Eu até vou convidar vocês, mas eu vou anotar aqui e eu vou entrar em contato com você depois. Tá, Sara? Eu vou entrar, anotei já. Quando eu terminar aqui, gente, eu tô indo para Unip EAD Polo Marquês. @ Unip PAD, né? Polo Marquês. Nós vamos fazer uma live lá falando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Daqui a pouquinho, quando eu sair daqui. Por isso, Sara, que eu não vou fazer uma chamada hoje para você. Mas amanhã, quando terminar... Amanhã também eu não posso, que é quarta. Quinta-feira. Você entra, Sara, e vai me lembrando. Passa um direct para mim, que eu entro em contato e a gente vai conversar. Eu gostei muito de te conhecer, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos vocês. Amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho sobre materiais, sobre atividades.